Olá, neste momento saúdo a família do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, o GEPEC, mais uma vez aceitando o convite da casa, através do Departamento Doutrinário na pessoa de Iramar, a quem agradeço, a todos que trabalham e frequentam nesta casa, para contribuir com o momento doutrinário nas reflexões deste momento. Então, convido a todos nesse instante para que possamos refletir em uma mensagem desse livro da mentora Joana de Ângeles, através da psicografia do senhor Divaldo Franco, para que entremos em comunhão com o pensamento divino, com o Mestre Jesus de Nazaré e com a equipe espiritual responsável por essa instituição, de tanto tempo a serviços prestados na causa da divulgação do Evangelho de Jesus. Então, vejamos a mensagem. A mensagem nos diz o seguinte, 114, Vida Feliz, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. A juventude do teu corpo é breve. Utiliza-a para armazenar valores eternos. O verdor dos anos passa com celeridade, porém, os compromissos firmados se alongam por toda a existência. Tem cuidado com eles. Os bons serão sentinela da tua jornada, abençoando-te as horas, e os maus se transformarão em cobradores impiedosos, perturbando-te a paz. Coloca sinais de luz pela senda, significando conquistas de terreno percorrido. Mantém-te jovem, em todas as idades, através de uma consciência sem remorso e de uma conduta reta. Mensagem da mentora Joana de Ângeles. Fazendo a reflexão que o corpo físico é jovem, quando aqui chegamos, é novo, mas que o tempo passa. E nós, como espíritos, precisamos angariar propostas positivas, saudáveis, boas, que contribuam realmente com a nossa evolução espiritual, para que entremos em consciência de paz. E a consciência de paz vai se estabelecer. Ela pede que semeamos sinais de luz pela senda, que significam conquista no terreno angariado, no terreno percorrido, no terreno que deixam pegadas. Então, que todos nós deixemos boas pegadas nesta nova existência que estamos vivenciando agora no planeta Terra. O tema de hoje para a família GEPEC, para todos aqueles que sintonizam com o canal, que possam ver essa preleção doutrinária, está na obra Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso irmão Chico Xavier. A quem obedeces é um dos capítulos. Esse Espírito querido, que trabalha também na Seara do Cristo, tem o hábito de textos evangélicos, tanto do Novo quanto do Velho Testamento, de Atos dos Apóstolos, escolher um e fazer dissertações. São belíssimas mensagens discorridas em reflexões do Evangelho, para que nós possamos, atualizando o pensamento de Jesus na Terra, através do Consolador Prometido, termos uma caminhada mais saudável, segura e firme na fé e no trabalho e na perseverança, como é o nome dessa instituição. A quem obedeces? E várias obras, Pão Nosso é uma delas, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, todas elas com o objetivo de nos auxiliarem na condução do nosso evangelho em casa, do nosso evangelho no nosso íntimo. E o título desta manhã, desta noite, deste dia, desta tarde, de todas as horas. A quem obedeces? A quem nós estamos obedecendo neste período que nós estamos vivenciando na Terra? Em todos os outros períodos que vieram, que virão e que nós estaremos em experiências humanas em qualquer parte. E a introdução ele escolhe de Paulo de Tarso, quando Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 9, dizendo assim: E sendo ele consumado,
veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, a essa altura, Paulo de Tarso já havia passado pela grande experiência de Saulo de Tarso, que todos nós conhecemos no início da sua trajetória, grande defensor da lei que imperava no momento, a lei mosaica, a lei antiga. E, de repente, Saulo de Tarso percebeu que outros seres estavam trazendo uma outra lei, a lei do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a lei do perdão, a lei da prática da caridade. E a Casa do Caminho, naquela época, dirigida por Pedro, a Rocha, com a ajuda de João, de Levi, de Tiago e outros, que pelo caminho angariavam aqueles que estavam deserdados da sociedade, corrompidos pela lepra, pelo ódio, pelo rancor, pelas necessidades materiais, e eram acolhidos na Casa do Caminho para receberem uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, além do alimento material que eles forneciam, a sopa quente, o caldo quente, o cobertor, todos, desde o mendigo da rua até o leproso, aqueles que eram senhores da época, que angariavam ouros, tiveram a oportunidade de serem abraçados por essa comunidade da Casa do Caminho. Quando Saulo de Tarso toma contato, que estavam pregando ensinamentos daquele carpinteiro que havia sido crucificado pela lei, porque ele era um esbanjador de convites que não iriam se realizar nunca. Porque a lei antiga já estava, não precisava de outra, para falar de um reino que ninguém via e que ninguém sabia. E Saulo toma, através das atividades de Roma, através das autoridades do Sinédrio, uma carta em suas mãos para eliminar esses seguidores desse carpinteiro que foi crucificado. A começar por Estevão, um dos primeiros mártires do cristianismo, que tem a vida ceifada pelo apedrejamento, para que ele pudesse calar a fé que trazia no seu íntimo, falando desse Jesus de Nazaré, que era o Messias. Mas ele próprio, o Saulo, passa por uma grande experiência, quando sabendo que na cidade de Damasco morava Ananias, um idoso, humilde e simples, que depois ficamos sabendo que conheceu Jesus já no momento da crucificação, já na agonia de deixar o corpo e retornar às paragens espirituais de onde ele vinha. E com aquele olhar amoroso e sublime lançado sobre Ananias, foi o suficiente para que aquele mercador, aquele funcionário público dos armazéns, que tinha posses, pudesse se entregar a Jesus, auxiliando a Casa do Caminho. E Saulo de Tarso precisava ir, porque detendo Ananias, prendendo, tirando a vida de Ananias, ele pretendia barrar o desenvolvimento dessa nova missão, dessa nova tarefa, desse esclarecimento que estava chegando, através do carpinteiro que foi condenado à morte. E as portas de Damasco, como nós sabemos, dá-se o grande encontro de Ananias com Jesus de Nazaré. Quando a grande luz iluminando e a voz suave do Mestre pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, naquele momento completamente cego, materialmente e espiritualmente, faz uma outra pergunta: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo responde com a outra pergunta, já nesse momento totalmente envolvido pelo amor, pela doçura, pela misericórdia desse Jesus de Nazaré, quando ele diz: que queres que eu faça? Já se entregava completamente à proposta de Jesus.
E Jesus responde: vá, continua sua viagem, entra em Damasco, que lá saberás o que precisa fazer. E ele foi. E chegando lá, ele se encontra com Ananias completamente cego. Ananias já havia recebido a mensagem do mestre. O doutor Saulo de Tarso está na cidade, necessitando de ti, para conhecer a verdade, para se libertar das amarras da lei antiga, a qual eu não vim destruir, eu vim dar continuidade. Eu vim trazer esclarecimentos. Ele precisa de ti. E dá-se o encontro entre Ananias e Saulo naquele momento. A ovelha do grande rebanho de Jesus, Ananias, e o lobo devorador, que iria em busca dele para aniquilá-lo, para tentar silenciar a mensagem do reino de Deus que está entre nós. E a partir daí, naquele grande momento, ele já não tinha mais como recorrer, porque já estava completamente entregue ao Mestre de Nazaré, para entender que trabalho ele precisava desenvolver naquele instante. E a partir daí, ele se veste de doçura, de candura, de misericórdia e de paz, e vai em busca desse irmão Jesus de Nazaré para toda a eternidade. E as igrejas que foram fundadas, ele as orientava, dizendo para os hebreus naquele momento: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, aqueles todos que obedecemos a esse Jesus, ele é a causa de salvação. E a nossa irmã, mentora Joana de Ângeles, nos diz que Jesus fez-se o pacificador de todas as vidas, desceu dos astros para tornar-se a ponte de ligação com Deus. Então, quando nós nos dirigimos a Deus, o Pai, Criador e mantenedor da vida, naturalmente nós encontramos entre nós e Deus, Ele, o irmão maior, a quem conhecemos, a quem buscamos, a quem sabemos que é o grande representante da lei através do Evangelho na Terra. E veio de paragens espirituais superiores, purificado, criado simples e ignorante, assim como nós também, caminhando na sua trajetória evolutiva, a ponto de tornar-se o governador espiritual da Terra, atendendo ao grande chamado do Pai. Fez-se escolher para ser esse governador espiritual, o modelo e guia da humanidade, nós que estamos no planeta Terra, neste momento, no plano material dos encarnados e no plano espiritual dos desencarnados. E ele é o único modelo e guia para nós. E ele lá em João, capítulo 10, já havia anunciado: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu, porém, venho para que todos tenham vida, e tenham vida plena e abundante. Ter vida plena e abundante, meus amigos e amigas, em todos os sentidos falando, espiritualmente, materialmente, emocionalmente, mentalmente, perispiritualmente, fisicamente, em todos os sentidos, despertando para a grande realidade espiritual da qual todos nós fazemos parte, porque somos seres inteligentes do universo e não estamos à parte na obra da criação. Nós somos atuantes, e cada atuação nossa reflete no universo inteiro. Para isso, precisamos obedecer à lei divina, que está intrínseca em nossa própria natureza, como disseram os espíritos a Allan Kardec. E Emmanuel continua no livro Pão Nosso. Colocamos o título de ação e reação. Dentro da ação e reação, só se manifestam através do livre-arbítrio, do qual todos nós, seres inteligentes, somos dotados. Toda a nossa ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, porém de sentido contrário, voltando para a fonte de origem que somos nós, que criamos, que geramos e colocamos em ação este momento. Esta grande atividade
a qual todos nós estamos vinculados em todos os momentos da nossa vida, da nossa existência, para que nós possamos saber que Ele é realmente o modelo e guia que está na humanidade conosco, nos auxiliando no crescimento espiritual. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida, porque a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Porque nós somos seres que nos dotados de inteligência, de vontade, de razão, de pensamento contínuo, de emoção e sentimento, para que nós possamos agir para o nosso crescimento espiritual. Então, obedecemos a algo ou a alguém, porque na Terra ou em qualquer parte, nenhum espírito permanece sem objetivo. Então, esse objetivo pode ser o bem, a prática do bem dentro da lei divina, como também pode ser o afastamento da lei, que nós chamamos de mal, que causa prejuízos à nossa existência e à nossa vida. A própria rebeldia está submetida a forças corretoras da vida. Tem aquele cujo objetivo é a rebeldia. Não vou obedecer. Eu posso fazer mais, eu posso fazer diferente. E não entende, não compreende, não passa naquele momento pela razão, para perceber que naquele momento a melhor atitude é recuar. Então, quando a rebeldia se faz presente, as próprias forças da natureza utilizam a correção necessária. O mal e o remédio. Como diz o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. E lá tem um item que fala sobre o mal e o remédio. Que o remédio é muito mais amargo, a depender do mal que a doença está causando, esse momento que estamos vivenciando na Terra. Impossível, nesses instantes de reflexões doutrinárias, dentro da mensagem do cristianismo redivivo, nós não trazermos para os nossos dias, nesses momentos da pandemia do Covid-19. Quantos corpos já foram ceifados? Quantos espíritos retornando à pátria espiritual? O que nos consola é que somos espíritos imortais. Não deixamos de existir mais no universo desde o momento da criação. Estão apenas nos antecipando no retorno, onde todos nós retornaremos. Só que são os desencarnes coletivos, em massa, no mundo inteiro, não somente no Brasil. Então, alguns ainda se encontram rebeldes, sem obedecer às orientações das organizações de saúde mundial, evitarmos os conglomerados de pessoas, as aglomerações, utilizarmos a higiene do corpo, das mãos, de forma sadia, saudável, o uso da máscara, para que evitemos, pelo ar, pelo espirro, pela pegada nas mãos, pelo abraço, contaminarmos e sermos também contaminados. E a rebeldia é uma ação do indivíduo. Em contrapartida, a reação vem através da correção, que as próprias leis divinas estão aqui agindo entre nós justamente para esse momento. Os flagelos destruidores estão lá no capítulo do Livro dos Espíritos, na lei de conservação e destruição. Por que se fazem necessários? Para que a humanidade possa dar um salto de qualidade. E por que não de outra forma? Porque a humanidade ainda estamos necessitando de experiências como essas. São reações de ações que foram plantadas em outro momento, que nós não lembramos e não precisamos lembrar. Mas como toda causa tem um efeito, nós estamos vivendo o efeito. A causa está no passado, nas leis divinas arquivadas em nós próprios. E hoje tivemos a necessidade, estamos tendo ainda, de uma pandemia, de um vírus assolar o planeta Terra. Mas lembremos,
Jesus continua conosco e continuará em todos os tempos, em todos os momentos. E aí fomos buscar obediência e resignação. É o Evangelho nos orientando. Capítulo 9, item 8. A obediência é o consentimento da razão. Fica claro à criatura que não se trata de uma obediência cega, em que possa ser jogada a responsabilidade nas mãos dos outros, com a clara desculpa que ele pediu e eu só estou sendo obediente, sem realmente me responsabilizar pelo próprio ato feito. A quem obedeces? Todos nós estamos vinculados a organizações, a instituições, a governos, a pessoas, mas os nossos atos, só quem responde por eles somos nós. Nós estamos obedecendo, não de forma cega, mas de uma forma reflexiva. Hoje, todos os grupos que estão na Terra trazem a questão do diálogo, para que nós possamos chegar a um senso comum menos prejudicial possível à coletividade. Porque não obedecemos cegamente e jogamos a responsabilidade no outro. Não, porque as nossas ações, quem respondem perante a lei, somos nós próprios. Porque a lei está inscrita em nós, em nossa consciência, já nos dizem os benfeitores espirituais. Então, eis a obediência, passa pela razão. Eu vou obedecer? De quem será a responsabilidade de um ato que vai ser praticado por mim? Então, lembramos nesse momento do juiz reformado, na obra de Ney Lúcio, Jesus no Lar. Ele nos conta que o juiz, em determinada localidade, trazendo como um diálogo entre Jesus, os discípulos, os apóstolos e o povo de modo geral, em casa de Simão Pedro, que o juiz outorgou suas leis, e entre elas estava criaturas que fossem pegas a determinados horários na rua, teriam que se explicar perante o rei, teriam que ser presas para responder no dia seguinte como estavam, onde estavam. Na época já existia também os toques de recolher em algumas localidades por necessidade. Então era lei. E numa certa noite, ele precisou atender um familiar numa situação longínqua e saiu na calada da noite, regressando muito mais tarde, quando os seus soldados que obedeciam à lei que ele outorgou o encontraram no meio da rua, estavam embriagados e o prenderam. E ele dizia: mas eu sou o juiz que outorgou essas leis, vocês não podem me prender. Mas ficarás preso porque é a ordem do juiz. Até amanhã, no dia seguinte, responderá por a sua estadia à noite fora do horário estabelecido. E eles o maltrataram, eles o pirraçaram, eles chicanearam. E no dia seguinte, foi descoberto que ele era o juiz, e soldados que o tinham preso pediram perdão, desculpas, e ele refletiu, utilizou a razão e dizendo: eles agiram dessa forma. Eu outorguei a lei, mas não era ele que executava a lei. Por isso o título é o juiz reformado. E a partir de então ele passou pelo crivo da razão, que as leis precisavam ser brandas, porque aqueles que as executavam, cada um estava no seu patamar e cada um agia utilizando abuso do poder, que não é diferente dos dias atuais. Então, precisamos estar atentos realmente. E ele reformula as suas propostas e as suas ideias, porque naquele momento, aqueles que obedeciam diziam: eu estou fazendo porque o juiz mandou que fosse feito. Mas em momento algum que as pessoas fossem maltratadas. Então, o indivíduo tem que responder pelos seus próprios atos. E a resignação é o consentimento do coração, significando que cada criatura amorosamente, humildemente, compreende e aceita a situação que a vida propôs para ela.
Veja bem, por que é do coração? É do sentimento. E agora, nesse instante, a pandemia está. A vida está nos propondo essa situação. Eu não posso me rebelar. Eu não posso me desesperar, nem me revoltar, porque a realidade está estabelecida. E aqueles que se revoltam, deixa cair o fardo, porque se encontra pesado e perdemos a oportunidade de passar pela aflição e amanhã sermos bem-aventurados, como diz o Mestre Jesus de Nazaré. Nem todos os aflitos serão bem-aventurados, porque alguns não estão aproveitando humildemente, amorosamente, compreender e aceitar o que não pode ser mudado. Podemos modificar aqui o nosso íntimo. Quais são as novas atitudes que nós estamos vivenciando para esse período e para os outros períodos que virão? Atitudes renovadas, como diz a mentora Joana de Anjos. Aí sim, nós podemos modificar. E para o vírus ser barrado, precisamos obedecer às leis materiais agora, dos órgãos da saúde, para que nós não sejamos vetores de propagação daquele que está consumindo os corpos. Então, a resignação é o consentimento do coração. E da mesma forma que obedecer não deverá ser um ato cego, a resignação também não. Não significa cruzar os braços ou uma aceitação passiva. Também é uma virtude ativa. Tem que ser uma aceitação com trabalho íntimo, com trabalho mental. Como posso auxiliar-me e auxiliar a humanidade nesse momento? Com bons pensamentos, com otimismo. Se não me sinto tão otimista assim, busque a prece ao divino, a Jesus de Nazaré. Não esqueçamos do nosso anjo de guarda, nosso mentor espiritual, para que eles possam aproximar-se de nós, colocar a mão em nosso coração e em nossa mente e nos envolver em fluidos espirituais superiores que vão nos revigorar para que nós possamos compreender, entender e deixar a humildade vir à tona. Eu posso trabalhar no meu íntimo para que a situação no planeta seja amenizada e divulgar isso para os familiares, divulgar para os amigos, para os companheiros, para os afetos e para os desafetos. Porque quanto mais estivermos apegados no desafeto, mais a necessidade de mudança se faz presente. Então, obedecer e resignar-se não são atitudes passivas, são atitudes ativas. Nós já sabemos disso e a doutrina vem com esse objetivo de esclarecimento para todos nós, que possamos perceber que somos seres espirituais em experiências humanas, agindo no nosso progresso espiritual, já estamos agindo no progresso espiritual e na perfeição também da humanidade inteira no planeta Terra. Então, ambas são virtudes ativas que precisam ser colocadas a serviço e em prática do indivíduo espiritual e auxiliar outros também a compreenderem. Continua, irmão Emmanuel. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Então, exatamente, obedecer é uma honra, é definir a própria submissão como virtude, é saber obedecer à lei. Tem pessoas que dizem assim, não vou obedecer, pacotes prontos, vieram de cima. Estão me influenciando, estão me desrespeitando. Mas a grande liberdade do espírito, amigos e amigas, é justamente obedecermos às leis que nos regem pela compreensão. Por isso que a doutrina vem, não para nos religar ao Criador, porque nós nunca nos afastaremos do Criador, nem o Criador de nós. Veio para que nós possamos estar conectados com o Criador
e mantenedor da vida, Deus, o Pai amoroso, bom e justo, pela compreensão e observância das leis que nos regem, que são leis soberanas, imutáveis, nós já sabemos. Então, antes de tudo, não obedecer aos impulsos baixos da natureza, resistindo à evolução. Não, eu vou fazer assim porque... Então, nós já sabemos que tem consequências. São as reações pelos nossos atos. E ele continua dizendo, quase sempre, o indivíduo transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena, como se cumprir o vosso dever fosse um castigo. Aí é que está. Para cumprimento dos nossos deveres, nós não precisamos que alguém esteja nos lembrando, nos apontando, porque é uma tarefa que vai nos elevar espiritualmente. Então, a obediência, o indivíduo transforma numa escravidão. Eu tenho que fazer, por exemplo, a profissão, o trabalho que nós desenvolvemos profissionalmente. Nós escolhemos, nos compete fazer da melhor forma possível. E não é preciso que alguém nos diga, faça a sua obrigação. Assim também as leis divinas que estão em nós. Nós sabemos no íntimo o que é que nós viemos fazer agora no planeta Terra, nesta encarnação. Porque foi feito um planejamento reencarnatório pelos abnegados benfeitores que estão ligados a nós, espíritos familiares que nos amam profundamente. E tem colóquio conosco todos os momentos pela inspiração, pelo momento do desdobramento, quando deixamos o corpo repousando e nos reunimos com eles no plano espiritual dos desencarnados e trazemos na acústica da própria consciência a necessidade de fazer o que está no planejamento, porque é o melhor para nós. Respeitam o nosso livre-arbítrio, orientam, mas a decisão é nossa. A quem estamos obedecendo neste momento, em todos os momentos da nossa vida, para que o nosso dever, que precisa ser cumprido, que nós concordamos, não seja visto como um castigo. Acordar pela manhã está ainda no corpo físico, graças a Deus. Deus está me dando ainda a oportunidade de melhorar, de ser um espírito melhor do que quando aqui chegamos. Fazer uma prece ao nosso anjo de guarda, e ao trabalho, e à luta, e ao estudo, às reflexões do nosso dia a dia que nos alimentam. Por quê? Porque o caminho já está estabelecido. O Senhor estabeleceu as gradações do nosso caminho, instituiu a lei do próprio esforço, de que, na aquisição dos supremos valores da vida, e também determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios. Homem humano, no corpo masculino, no corpo feminino, espírito em experiências humanas. Os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender a sua condição de inferioridade e aí organizou o cativeiro. É a realidade do planeta Terra. É a realidade do nosso mundo íntimo, que é ainda de provas e expiações, porque o planeta por si só é matéria. Nós, espíritos, é que damos a condição moral ao planeta. Espíritos sendo provados e expiando as necessidades dolorosas do passado que foram geradas por nós. E nós temos que expiar, tomar um banho de luz, vivenciando-as, para limpar nós, espírito, em todos os sentidos falando. Então, Emmanuel nos diz que Jesus já estabeleceu as gradações do caminho através das leis divinas que regem todos os mundos, para que os desígnios sejam cumpridos, e aí nós seremos livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele diz também que a criatura preferiu atender à sua condição ainda de espírito inferior, imperfeitos, que nós ainda somos. Mas as potencialidades divinas em nós
são perfeitas. O nosso trabalho é justamente desenvolvê-las. E aí nós estaremos aperfeiçoando-nos como seres espirituais, gravitando para Deus. E a condição inferior organizou o cativeiro, preso às paixões, preso às coisas materiais, preso aos preconceitos, aos julgamentos, aos atentados que ainda acontecem no planeta de toda a ordem, julgando-nos que ainda somos uns melhores do que os outros. Então, essa é a nossa realidade. E esses espíritos que colaboram na seara do Cristo, fazendo parte da grande equipe do Espírito Verdade, têm o objetivo de auxiliar a nossa educação espiritual. Como Emmanuel, aquele senador Públio Lentulus do passado, que teve a oportunidade de conviver com Jesus de Nazaré frente a frente, quando o mestre diz a ele: senador, o seu momento é agora, agora ou daqui a milênios. E ele deixou para 2000 anos, quando trouxe aquela grande obra psicografada por Chico Xavier, e lá nós vamos conhecê-lo, o senador Públio Lentulus, egoísta, prepotente, e depois, 50 anos depois, vem como escravo Nestório, desenvolvendo a humildade, e depois, em outras encarnações no Brasil, até ser o mentor de Chico Xavier, trazendo a grande obra e falando do egoísmo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o egoísmo é uma das paixões escravizantes que fazem com que o espírito fique preso ao cativeiro, porque ainda é uma das chagas da sociedade, como nos dizem os espíritos hoje no Livro dos Espíritos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É a mensagem do Evangelho. Faz pela tua parte, que Deus te ajudará. Essa é a tônica que nos vivifica, para que a cada dia, a cada manhã, tenhamos esperança de que dias melhores já estão sendo construídos sobre a terra. Fé, as curas realizadas por Jesus e o grande apoio, quando ele dizia: a tua fé te curou, minha filha, meu filho, vai, trabalho e realização. O mestre, em todos os momentos da sua caminhada, quando as criaturas o procuravam para serem curados, o cego, o aleijado, o coxo, o obsidiado, o pai atormentado pela obsessão do filho, ele perguntava: crês que eu possa te curar? Que eu posso? Sim, mestre. Se tu quiseres, eu creio. Ele dizia: foi a tua fé que te curou. Foi a tua fé que te salvou. Vá e não tornes a pecar. Não tornes a cometer atos desatinados que tenham como reação a cegueira, o aleijão, a obsessão, o sofrimento, a dor. Então, isso é estímulo para todos nós, que acreditamos nesse Jesus, que temos ele como modelo e guia, e ele está realizando curas no nosso íntimo, porque nós somos discípulos de Jesus. Os discípulos novos, os cristãos novos, como diz Joana de Ângeles, em uma de suas obras, cabe aos cristãos novos darem exemplos no bem, nunca desanimar, em qualquer situação que nós estejamos vivenciando na Terra, haja o que houver, nós continuaremos vivos no corpo físico ou fora dele. Então, isso é fé, isso é esperança, isso é conhecimento doutrinário. Mas precisamos viver como seres imortais que ainda não vivemos. Mas chegaremos lá. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. Todos nós. A quem nós obedecemos? É a pergunta do irmão Emmanuel. Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Divino Mestre? Vaidades humanas. A busca pelo ter,
esquecendo que nós somos seres espirituais e o que temos de ordem material não levaremos a lugar algum, a não ser utilizar aqui onde nos encontramos, através das boas ações. Essas sim ficarão conosco. Opiniões alheias. As opiniões alheias, muitas vezes, vão de encontro aos nossos objetivos. E nós somos determinados, precisamos ser, nos objetivos divinos para conosco. Por isso que buscamos a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, para servir de roteiro para as nossas vidas, para as nossas existências de agora. Então, ele nos pergunta, atendemos a essas vaidades, às opiniões alheias, antes de observarmos o conselho do Mestre Divino? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por quê, mestre? Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Por quê que o jugo do Senhor e o seu fardo é leve? Porque, meus filhos, eu já desenvolvi em mim na íntegra as leis divinas. Elas vivem em mim plenamente e as obedeço. Por isso, que haja o que houver, a ele não pesa. Por isso que veio ser governador espiritual do planeta, e no momento de retorno, pela ignorância humana ainda, Pai, perdoai, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. E não sabíamos mesmo. Que era a luz que vinha de paragens espirituais superiores, como diz a mentora Joana de Ângeles, para nos auxiliar a chegar a Deus no nosso íntimo e na consciência. É o grande conselho do Mestre, todos no Evangelho. 28 capítulos, trazido pelos Espíritos na codificação, para que nós possamos orientarmos nossas vidas através da orientação dele, que é o nosso irmão maior. É o nosso irmão mais velho na Terra, o mais evoluído. Questão 614 de O Livro dos Espíritos nos auxilia a compreender que se deve entender por lei natural. Que lei é essa que está regindo os seres e os mundos? E eles respondem a Kardec para nós. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Lei natural. O Pai, infinitamente bom, justo, amoroso, misericordioso, emana suas leis imutáveis. Não muda de acordo com a nossa necessidade nem o nosso interesse. São imutáveis. E a lei natural é a única verdadeira para a felicidade do ser espiritual. Quando nos sentimos infelizes, porque em algum momento nós nos afastamos da lei, por alguma ação que traz o sentimento de sofrimento e a necessidade da expiação e da reparação. Arrependimento, sim. Depois vem reparação, expiação necessária para vislumbrarmos dias melhores. Arrependimento, expiação, reparação, trabalho no bem. E sofrimento é opcional. E onde está escrita essa lei? Questão 621, que nós já sabemos aonde, companheiros e companheiras, exatamente isso. Na consciência do ser. Todos os estudantes do GPEC, nesse momento, responderam sabiamente. Está intrínseca na nossa consciência. Então, nós já sabemos qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta, perfeição. Nós não seremos melhores do que ninguém. Nós estamos buscando ser melhor do que nós próprios, hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente, já nos diz o mestre Allan Kardec no Evangelho. E todos gravitamos para o mesmo objetivo, perfeição. O tempo é de cada um. A sucessão das coisas. Cada espírito caminha de acordo com a sua passada.
lenta, gradual e contínua, chegaremos no mesmo ponto, no mesmo objetivo, que é a meta divina para conosco. Obedecermos à lei para desfrutarmos dos prazeres da alma. Obedecer é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração, que nós seremos felizes quando agimos dentro das leis. O que vou fazer vai ser bom somente para mim ou pode prejudicar alguém? Se vai prejudicar algo ou alguém, a natureza ou alguém que faz parte da natureza, vamos desistir, porque não vai valer a pena. Porque dentro dos códigos das leis divinas nós vamos responder. E aí não poderemos dizer que foi a causa o outro espírito que está conosco. Obedecermos às leis para desfrutarmos dos prazeres da alma. Quais são alguns? Sabedoria, alegria, afetividade, coragem, autoconhecimento, lucidez, compreensão, amor. Amor é o requinte dos sentimentos. Respeito, liberdade, desapego, compaixão, serenidade e muitos outros. Então, nós estaremos usufruindo. Lembremos que nós não somos responsáveis pelos atos dos outros, a não ser que nós tenhamos colaborado, instigado, participado. Aí fica dividido. Mas vamos desfrutar da sabedoria, da alegria, da compreensão, do discernimento, do respeito a nós e ao próximo. Este momento. Estamos respeitando o afastamento social, que é temporário. Já estamos há 1 ano. E uma nova evolução do vírus está se dando nesse instante. Por que será? Qual a necessidade? A tecnologia divina está disponível para nós, para que, afastados fisicamente, possamos estar juntos pela mesma mensagem que acreditamos, companheiros e companheiras. O Evangelho, o cristianismo redivivo, através da doutrina dos Espíritos. Então, se estivermos juntos, estamos obedecendo para que não haja aglomeração. Mesmo assim, haja distanciamento, com preservação da higiene, para que nós possamos estar atentos e respeitando uns aos outros. Por amor, a tônica de todas as virtudes. No início, sensação, instinto, sentimento, tudo ainda deturpado. Mas quando o sentimento vai se requintando, diz o Espírito Lázaro no Evangelho, lá no amar ao próximo como a si mesmo, o amor aflora. E aí nós sentimos, porque não tem como definir. É sentimento puro. São aqueles que amam e não deixam se contaminar pelas paixões, nem pelos apegos, nem pelos preconceitos. Estão disponíveis a auxiliar a humanidade em todos os locais onde eles se encontram. Nós chegaremos lá. Serenidade e paz. Nosso mestre, modelo e guia da humanidade, nos ensina, como já falei anteriormente, reforçando: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Consolador prometido, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, o que, mestre? Um outro consolador. Para que, mestre? Para que fique convosco eternamente. Quem? O Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece naquela época, mas vós os conhecereis. Por quê, mestre? Porque ele estará em vós. Ele estará convosco e ele permanecerá eternamente. E o Espírito de verdade veio com a sua equipe, cumprindo a promessa do Senhor, para ficar conosco para a eternidade, porque são os esclarecimentos que a equipe espiritual nos traz. Uma equipe trabalhando intensamente no planeta, sob a orientação de Jesus de Nazaré. E à medida que nós vamos colhendo nesse grande canteiro de flores, que se chama codificação, e as obras que vieram em desenvolvimento,
nós vamos consentindo através da razão, através da resignação, e vai ficando conosco para a eternidade, que somos espíritos vivendo na eternidade. Porque ele obedece à lei divina, por isso que o jugo dele é leve e suave. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, e não a vontade dos homens. João, capítulo 6, versículo 38. Eu e o Pai somos um, enunciou Jesus. Significando dizer que ele estava em inteira ligação e conexão com o divino, que assim são os seres que se apresentam para serem mentores dos mundos, estão em conexão com o Pai, Criador e mantenedor da vida. E obedecem à lei na íntegra, porque sabe que é o melhor para ele e para todos nós. A quem obedeces? Jesus obedece o Pai, Criador e mantenedor da vida. E nós, a quem estamos obedecendo? O nosso modelo e guia, Jesus de Nazaré, é o nosso esforço. Mas antes de Jesus de Nazaré, o nosso anjo guardião, que é o espírito mais próximo a nós, nos auxiliando a compreendê-lo, Jesus, para que possamos obedecer os seus ensinamentos, entendendo na acústica da consciência, para que os nossos dias sejam de felicidade e de paz. Onde o campo da tarefa? Emmanuel, no livro Pão Nosso. É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo os ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Olha que mensagem. Vamos repetir. O campo da tarefa é o mundo. É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação para sempre. A escravidão do mundo são os apegos materiais, os apelos que nos são feitos e nós, como espíritos ainda vacilantes, somos atraídos perfeitamente para situações que não são eternas, são transitórias, são passageiras. Busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que o demais lhe será dado por acréscimo da bondade, da justiça e da misericórdia do Pai. Seres inteligentes que somos, olhai os lírios dos campos, os pássaros do céu. Eles não plantam, não colhem, não acumulam. No entanto, não morrem de fome, nem de sede, e nem de abrigo. Porque a misericórdia do Pai a tudo provê. E nós, seres espirituais, encarnados ou desencarnados, que fazemos na nossa situação? Vamos não nos apegarmos, mas vamos buscar o que temos de melhor para construir dentro da mensagem do Evangelho do Cristo, Jesus de Nazaré. Qual o objetivo da reencarnação? A reencarnação tem como objetivo que nós possamos desenvolver os potenciais divinos em nós, que somos dotados. E muitas vezes elegemos apenas um para ser desenvolvido naquela encarnação. Por isso que a existência única está descartada, porque nenhum de nós nos tornaremos anjos vivendo apenas uma existência. É pouco, pouquíssimo, para vivenciarmos as experiências de espíritos perfeitos, espíritos puros, como nos apresenta a escala do Livro dos Espíritos, superioridade moral, intelectual, em todos os sentidos falando. Nenhuma interferência da matéria. Busquem primeiro, pois, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Nos diz Mateus, capítulo 6, versículo 33, mensagem de Jesus. Então, enquanto estamos encarnados,
busquemos primeiramente o reino de Deus. Quando estamos desencarnados, busquemos primeiramente o reino de Deus, que tudo mais que nos seja necessário vem por acréscimo da bondade, da misericórdia e da justiça divinas. Então, assim somos nós. Somos nós porque o Espiritismo, a doutrina espírita, vem falar de nós. Vem nos auxiliar no autoconhecimento, para que nós mergulhemos na obra e mergulhemos para dentro. Uma mensagem aqui para encerrarmos o nosso trabalho, amigos e amigas do GEPEC. Já agradecido por esse momento, a equipe espiritual que dirige a casa, os trabalhadores encarnados, a mentora Joana de Ângela, através da psicografia de Divaldo, nos traz essa mensagem para a nossa reflexão no encerramento deste momento doutrinário. Onde estejas, floresce. Estás plantado, semente de luz que és, onde deves florescer e frutecer, todos nós. Se, aparentemente, as condições se te apresentam adversas, adapta-te e produze de acordo com o clima existente. Aparentemente, as condições se te apresentam adversas, como estamos vivenciando agora. Adapta-te e produze de acordo com o clima existente. Se fatores desgastantes te ameaçam, renova-te com a esperança e ser motivo de bênçãos para outrem aí mesmo, onde estás. Onde te encontres, podes e deves favorecer com frutos de amor aqueles que te cercam, independendo, portanto, de clima e de lugar, de prestígio ou de destaque. Deixa que desabrochem as flores do bem em teu íntimo, em teu coração e na tua conduta, aí estabelecendo as bases para a tua felicidade geral. Joana de Ângeles, psicografia do Senhor Divaldo Franco. Floresça onde foi plantado. Então, cada um de nós estamos em um jardim que se chama família. Constelação familiar. Família entre as quatro paredes, laços de consanguinidade. Mas existe a família universal, a qual Jesus se refere. Todo aquele que faz a vontade do Pai são meus irmãos, meus pais, minhas mães, porque faz parte da família espiritual. A família espiritual do GEPEC. Cada um em seu lar, cada um em sua casa, cada um no seu trabalho. Mas não nos impede de fazer com que a mãe mentora está nos aconselhando. Onde te encontres, podes e deves favorecer com frutos de amor aqueles que te cercam. Porque o pensamento é tudo, a forma pouco importa. Nos dizem os espíritos lá no Conselho das Preces. Não precisa a posição do corpo para orar, mas a posição da alma, se elevando humildemente ao Todo-Poderoso, Criador e mantenedor da vida. E todos os demais seres que estão na Terra irão nos ouvir, irão nos envolver. Continuemos orando, irmãos e irmãs, orando pela humanidade na Terra, orando pelos que já obedecem e se resignam, orando por aqueles que ainda estão se rebelando contra a situação, esquecendo de florescer onde cada um de nós formos plantados. Então, que nós possamos estar atentos a esse momento de plantação, de germinação, que acreditamos que todos nós temos esperança de que dias melhores já estão sendo plantados e semeados aqui. Lembremos da parábola do semeador, que o nosso terreno íntimo esteja adubado, esteja molhado com amor, com serenidade, com paz, com esperança e fé, para que a semente do amor depositado por Deus em cada um de nós possa realmente florescer. Agradeço mais uma vez a casa,
ao Departamento Doutrinário do GEPEC, a todos que nos assistem pela atenção e aos amigos espirituais que nos auxiliam nesta tarefa. Muita paz, um grande abraço, à distância, que a energia e a tônica do amor esteja com todos nós, o amor de Jesus, por todos os seres que estamos na Terra. Grande abraço.